Fala galera, Dizascope, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, nós queremos ter saúde mental, falar de saúde mental, aprender sobre saúde mental e hoje nós teremos um papo muito especial, vamos falar sobre transtorno bipolar e muitos outros parecidos, transtornos semelhantes, e eu tenho certeza que vai abençoar muito você saber o que nós vamos aprender. É um conteúdo muito necessário, utilidade pública, que vai abençoar muito você e aqueles que você ama. Então, vem com a gente pro podcast de hoje. E eu tenho a honra, e é uma honra muito grande mesmo, viu? De ter Dr. Fernando Fernandes, que é um psiquiatra dos mais respeitados do Brasil, dos mais renomados, dos que eu mais admiro, mais consumo conteúdo. E para mim é uma honra muito grande ter você aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço demais pelo convite. Eu também consumo bastante conteúdo de vocês, então para mim foi uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Vai ser um prazer. Quando eu entrei em contato ali, falei, poxa vida, não custa sonhar, né? Vai que ele topa vir aqui. Aí fiquei muito feliz com a sua resposta, viu? Eu que fiquei contente. Às vezes, há umas coincidências da vida, né? Você consumia meu conteúdo, eu consumia o seu conteúdo. No fim, um queria ver o outro e tá aqui a oportunidade. Vamos bater um papo legal. Que coisa boa. Muito obrigado. E para quem não tem ainda o privilégio de conhecer, Dr. Fernando Fernandes é psiquiatra formado pela USP em 2003 e há 15 anos já atua lá dentro do IPQ, do Instituto de Psiquiatria da USP, e tem conduzido lá e trabalhado mais especificamente com os transtornos do humor, com depressão, transtorno bipolar, e é um tema que falta muito conhecimento para nós, que causa muito estigma e muitos preconceitos e muitas dificuldades. Eu acho que a gente pode falar bastante sobre isso, mas antes disso até, você estava me dizendo aqui também que é casado há 8 anos, casado com a Milena Cursino, que me trouxe aqui hoje, está no shopping passeando quando a gente grava aqui. Que legal, que legal. Tem filhos? Ainda não. Ainda não? E é um homem de Deus também. Estava me contando um pouco da história com Cristo desde muito cedo ali, né? Desde a mais tenra infância, já quase que como uma condição inata ali da vida, essa proximidade com Deus e com a palavra dele, né? E que história bonita. Depois a gente até pode entrar um pouquinho na sua trajetória com a palavra de Deus vindo ali das avós. Uma história muito legal, né? Muito, muito, muito bacana. Mas obrigado mesmo, eu tô muito feliz. Vamos lá. Bora lá, então. Então, eu queria te perguntar primeiro qual que é a diferença da depressão, que é o que a gente já conhece de forma mais familiarizada, depressão unipolar talvez, com o transtorno bipolar que tem depressões ali no meio, né? Qual a diferença entre essas depressões, se é que a gente pode dizer assim? Bom, vamos lá. Depressão é uma das doenças, não só na psiquiatria, mas na medicina inteira, que tem uma maior consistência histórica, pastor. Fazer até uma chamada oral aqui. Você tem ideia quando foi a primeira descrição clínica mesmo da depressão? Em algum manual? Foi no Corpus Hipocrático, né, quase 4.000 anos. Primeiro manual de medicina da medicina ocidental, que é aquele compilado grego, já tinha melancolia. Sim. Que era a depressão, verdade, né? E a depressão é isso que assim, todo mundo conhece pelo menos de ouvir falar, apesar que falta um pouco de conhecimento, né? Muita gente confunde depressão com tristeza, sendo que tristeza é um sentimento normal da vida. Todo mundo fica triste vez ou outra, e a tristeza tem até uma função, que é para nos mover, né? Para, por exemplo, se algo que nós fizemos nos entristeceu ou entristeceu alguém, para a gente se corrigir, para a gente não fazer mais aquilo. Se uma determinada circunstância trouxe tristeza, a gente vai se mover para evitar aquela circunstância. Então, os sentimentos que nos desagradam, eles têm uma função também. É o caso da tristeza. Então, tristeza não é doença. Começa por aí. Todo mundo pode, eventualmente, ficar triste vez ou outra, né? Até deve, né? Exato. Exato, sabe? Existem alguns sentimentos ou emoções mais complexas, como o arrependimento, que é muito importante
na vida de um cristão, arrependimento, tem um quê de tristeza, associado a uma vontade de mudança, né? Então a tristeza faz parte, inclusive nesse sentido, até da vida de um cristão, do dia a dia de um cristão. Sim. Depressão é um pouco diferente, ou diria muito mais do que isso. Depressão, ela tem sintomas que a gente chama afetivos. Então tem a tristeza, talvez seja o mais conhecido, mas pode ter também ansiedade, irritabilidade. Ansiedade é muito comum na depressão. Em torno de 40% a 50% das depressões cursam com ansiedade também. Tem gente que tem uma sensação de vazio, fala, é estranho, é como se eu não sentisse nada. Tem gente que fala assim, ó, eu não tô triste, mas eu não vejo mais graça nas coisas. Isso é até mais característico da depressão que a própria tristeza, né? Então tem uma série de sentimentos, angústia, série de sentimentos. Mas tem também sintomas físicos. Tem os sintomas neurovegetativos, que é da nossa regulação orgânica. Por exemplo, alterações do sono, alterações do apetite. Pode ter falta de energia, cansaço, aumenta a percepção de dores. Então é um monte de sintoma físico. E tem também sintomas cognitivos. Tanto quanto ao conteúdo do nosso pensamento, quanto à forma que a gente pensa. Então, a nossa concentração e a atenção ficam diminuídas. Com isso, a memória recente fica diminuída. Não a tardia, mas a recente fica diminuída. Velocidade do raciocínio diminui. Aí, com isso tudo, você imagina alguém que tem um trabalho que precisa de concentração, vai ter uma queda no rendimento acadêmico, por exemplo. E quanto ao conteúdo do pensamento? É um conteúdo mais pessimista, nihilista, uma visão acinzentada da vida. Então, olha só o tanto de sintomas que tem uma depressão. A gente começa pelos sentimentos, mas tem sintomas físicos muito pronunciados também, e sintomas cognitivos muito pronunciados. Tudo isso é a depressão, uma doença muito complexa. O quanto você quiser, a gente entra nesse tema, que se for para falar uma semana seguida desse tema, eu falo que é minha área de expertise, né? E o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, ele também é descrito há muito tempo. Mas lá no começo, lembra que eu falei que a depressão é descrita desde a primeira enciclopédia? A primeira enciclopédia de medicina, lá na Grécia Antiga, já tinha melancolia. E tinha também um outro quadro, eram 5 doenças psiquiátricas descritas, né? E tinha melancolia e tinha uma outra chamada mania. Eu falo as outras 3 daqui a pouco de curiosidade. Só que o que acreditavam? Que uma pessoa que tinha depressão no momento, num outro momento o humor dela alterava e acreditavam que aquilo lá era uma outra doença. Então, em outros momentos, a pessoa ficava mais cheia de energia, mais eufórica, entusiasmada, mais falante, se relacionando mais. E as pessoas que conheciam ela falaram, caramba, tá fora do comum. Era uma pessoa um tanto quanto mais reservada, agora está mais saliente, está mais falante, às vezes fica mais paquerador, mais sedutor, cheio de planos mirabolantes e antes não era assim. Com isso, muitas vezes acaba causando constrangimento, acaba causando prejuízo para si mesmo. Esse polo é chamado de mania. E aí lá antigamente, na Grécia Antiga, acreditavam que um era uma doença e outra era outra. Já na transição para a Antiguidade Romana, um médico chamado Areteu da Capadócia, que circulava na alta cúpula romana, um grande médico, ele começou a perceber que isso acontecia na mesma pessoa, esses 2 quadros, em tempos diferentes ao longo da vida. E falava assim, essa pessoa já teve melancolia 3 vezes, mas eu vejo que vez ou outra também aparece uma mania entre uma melancolia e outra. E foi ele que aventou pela primeira vez a doença maníaco-depressiva. O que é maníaco-depressiva? Então, a pessoa tem a mania. Esse nome mania é muito diferente do português coloquial. Mania, fala, uma pessoa que tem certos... tiques, são alguns costumes. Isso, uma pessoa muito rígida com algumas coisas, ela tem a mania, né? Não tem nada a ver com essa palavra no português coloquial. Mania é esse quadro que eu costumo chamar assim de aceleração psíquica. Um quadro de aceleração e, em outros momentos, quadros de depressão. E aí que surgiu a doença maníaco-depressiva. Tem gente que não tem ideia disso. Uma vez me falaram assim, a pessoa que tem mania de ficar depressivo. Não, não é isso. É a pessoa que alterna momentos de aceleração com momentos de depressão. Então, e hoje o nome é transtorno bipolar do humor, né? Então foi mudando ao longo da história o nome, mas o quadro é muito descrito. E agora vai uma curiosidade bíblica também. Uma das primeiras descrições, se não a primeira, acho que na literatura ocidental talvez seja a primeira descrição
a que se atribui um quadro bipolar é de um personagem bíblico, não sei se você sabe. Não. É o rei Saul. O rei Saul. Então, as descrições que ele tinha quadros de melancolia. Aí, pastor, você me corrige, quadros de melancolia que Davi tocava harpa para poder acalmá-lo, né? Alternados com quadros de excitação intensa, de irritabilidade. Aí ele queria matar Davi, não era? Sim. Então, tem-se na literatura ocidental como a primeira descrição de um quadro possivelmente bipolar. Que interessante. Interessante. Então, esse é o essencial. Então, e muitas vezes esse quadro passa despercebido. Por quê? Porque a depressão as pessoas sofrem e acabam, na maioria das vezes, percebendo. Mas esses quadros de uma maior aceleração psíquica, muitas vezes passam despercebidos, se não tiver alguém atento olhando a pessoa. Para a pessoa, às vezes, passa como uma fase boa da vida, principalmente se ele não for muito intenso, né? Interessante isso. Interessante. E quais são as outras 3, como curiosidade? Curiosidade, né? É a mania, a melancolia, que foram esses 2 que eu falei aqui. Aqui, né, a frenite, que é um quadro de delirium. Que são aquelas pessoas que às vezes têm uma doença orgânica, principalmente pessoas mais idosas. O pessoal que tá vendo a gente aqui deve ter tido um caso na família do vô, da avó de mais idade, que às vezes fica doente e às vezes começa a ter uns delírios, um comportamento mais inadequado. Meu pai, um tempo atrás, durante a crise sanitária que a gente passou, ele precisou ser hospitalizado por outro motivo, para AVC, né? E à noite ele tinha uns delírios que estavam perseguindo ele e tal. Esse é o quadro frenite. Era descrito também desde a Grécia Antiga. Doença sagrada, você sabe qual é? Não. Então, essa doença sagrada é um nome que veio do Egito e da Grécia também, chamava doença sagrada, que é a epilepsia. E agora eu preciso lembrar o outro, agora você me pegou, eram 5, né? Paranoia. A paranoia, que é um quadro delirante, que... mais persecutório. Exatamente, que hoje estaria relacionado à esquizofrenia. Então, 5 doenças psiquiátricas estavam lá, né? A depressão, a mania, que aí já se percebessem que poderia ser o transtorno bipolar, a frenite, que é o delirium, a paranoia... E a doença sagrada, que é a epilepsia, que até os anos 70 é a psiquiatria que cuidava também da epilepsia. Sim. Então você disse que na depressão é diferente de uma tristeza, porque são esses 3 eixos fundamentais aí, tanto o afetivo, dos sentimentos, e aí não só a tristeza, mas perda de prazer também, principalmente, irritabilidade, ansiedade, principalmente. Esse polo mais físico, das alterações biológicas propriamente dita no corpo, alteração do sono, apetite, dores, enfim. E cognitivo, esse componente do pensamento e as alterações tanto de conteúdo de pensamento, o pensamento ficar mais pessimista, mais negativo, como também cognitivo no ponto de vista executivo, né, de performance, de rendimento, de a capacidade de produzir. Começa a ficar uma capacidade cognitiva também mais lentificada. E no outro lado, no caso do transtorno bipolar, tem esse outro polo, então são 2 polos, por isso bipolar, é isso? Exatamente. E aí, na mania, é tudo o contrário. Tudo que puxa para baixo, por isso depressão, né? Que puxa para baixo é um afundamento. No transtorno bipolar, o polo de lá é tudo acelerado. É tudo acelerado. Então, se aqui, por exemplo, a pessoa está triste, pessimista, lá ela está eufórica, otimista. Se aqui o pensamento é lento, lá o pensamento é acelerado. Se aqui a pessoa está pessimista, aqui ela está com excesso de otimismo, com planos mirabolantes. Sim. E aí, numa hora dessa, deve ter gente pensando, então deve ser bom viver assim, né? Não. E tem vários motivos para isso. Primeiro, né? Não é um quadro sustentável. Segundo, invariavelmente, isso aí foge totalmente do controle. Sabe, Jonas, tem casos chamados de hipomania. Uma vez um amigo meu engenheiro falou, Fernando, devia chamar semimania, porque dá para entender melhor, né? Tem quadros em que a pessoa acelera menos. Então ela fica um pouco mais ativa, um pouco mais comunicativa, um pouco mais otimista e passa despercebido para muita gente, a não ser para quem é íntimo da pessoa. Só que nos quadros de mania, isso aí é muito grave, foge do controle, gera constrangimento, gera perdas, prejuízo.
muitas vezes chegam até quadros em que a pessoa foge um pouco da realidade, que a gente chama de quadros psicóticos. E um padrão que existe também, muito conhecido desde sempre, é o padrão assim, eutimia, mania, depressão. Então, a pessoa está bem, entra na mania, acelera, logo em seguida cai numa depressão, e normalmente são depressões de muito difícil tratamento. Então, existem muitos preconceitos a respeito do transtorno bipolar dependendo da pessoa. Há pessoas que falam assim, transtorno bipolar não existe, tá? Isso é coisa de pessoa destemperada, isso é coisa de pessoa desequilibrada, e não é assim. É uma doença descrita literalmente há milênios, bem descrita há milênios, e tal qual hoje. Muda-se muito o conhecimento, mas o cerne é o mesmo. Então, ela tem uma validade histórica enorme. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, deve ser legal, né, passar esses períodos animados, né? Não, invariavelmente aquilo lá foge do controle, gera muito prejuízo, constrangimento, e os quadros depressivos que vêm em seguida costumam ser gravíssimos e de difícil tratamento. É uma doença extremamente incapacitante. Tem gente que acha que é mera alteração do humor, uma pessoa um pouco mais destemperada, mas não é assim. Entre as doenças da medicina, essa aqui é legal. Tem médico que eu já sei que não é o seu caso, mas tem médico que não dá muito valor para as doenças psiquiátricas, não dá muita bola para isso, de tentar entender. Sendo que das 10 doenças mais incapacitantes do mundo, de toda a medicina, 5 são psiquiátricas. Tanto em homem quanto em mulher. A depressão é a primeira disparado, que mais faz as pessoas viverem com incapacidade. Também em homens e mulheres tem a depressão e a esquizofrenia. O transtorno bipolar e a esquizofrenia. Transtorno bipolar incapacita tanto quanto a esquizofrenia. Você vê? E as pessoas às vezes não se dão conta. Então é uma doença muito séria e incapacitante. Precisa tratar. Sim. Em termos de prevalência estatística, para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto disso na sociedade, hoje transtorno bipolar está em torno de quantos % da população? Então, transtorno bipolar ela pega tanto homens quanto mulheres em igual proporção e vai de... Aí depende do sistema classificatório que a gente usa. Se pegar nas formas clássicas, em geral 1 a 1,5%. Nas formas clássicas. Existem propostas de classificação porque transtorno bipolar, assim como depressão, o que eu vou falar vale para as duas. Na verdade, assim, é um diagnóstico que abre uma porta para uma infinidade de quadros clínicos e possibilidades. Se a gente pegar só a depressão, que entre aspas é mais simples de entender. Tem a depressão melancólica, tem a depressão atípica, tem a depressão ansiosa, tem a depressão periparto, tem a depressão crônica, tem a depressão recorrente, tem a depressão leve, moderada, grave, tem a depressão mais resistente ao tratamento, outra menos. Então é uma infinidade de quadros. E se a gente pegar o transtorno bipolar, é mais ainda. Então, por exemplo, tudo que acontece na depressão... Mas tudo que acontece na depressão pode acontecer no transtorno bipolar. Mais os quadros maníacos, que podem ser leves também, como eu falei, aquele quadro de hipomania. E esses aí passam muitas vezes sem ter o diagnóstico. O diagnóstico fica muito mais difícil de ser feito, leva muito tempo para chegar no diagnóstico. Sem dúvida. Esses quadros levam, eu já falo quanto leva de tempo em média para se chegar no diagnóstico. Então vai desde uma pessoa que faz uma breve aceleração que passa despercebida até uma pessoa que vai parar no pronto-socorro em agitação e precisa ser internado, medicado, né, mediante uma internação. Pessoas que entram em quadro psicótico, né. Então, são doenças bastante heterogêneas. Existem muitos tipos de doença. E no transtorno bipolar, sobretudo essas formas mais leves, elas demoram muito para ser diagnosticadas, né? Demoram muito para ser diagnosticadas. Em média, 10 anos, tem uma ideia. E nessas formas mais leves, que a gente chama subsindrômicas, tem a síndrome, né, que é aquele quadro cheio, subsindrômico, que é mais escondido, com sintomas mais leves, pode chegar até 8% da população. Então, de 1 a 8% da população. Pode ter sintomas bipolares dependendo da classificação que a gente adota, né? Então, é bastante gente. Muita gente. Então, por exemplo, vamos trazer para um contexto nosso aqui do público cristão, uma igreja com 100 pessoas, a probabilidade de que lá dentro alguém tenha e validar é muito grande de que todo irmão aqui em Cristo em algum momento vai se deparar com um quadro na igreja.
Exato. E isso que eu acho legal, e muito do que eu faço na internet é exatamente nesse sentido que você falou. Olha, pode não ser você, às vezes pode não ser nem alguém da família, mas nos meios que você convive com as pessoas que você gosta, que você ama, que você tem apreço, que você quer bem, você vai encontrar esses quadros. Então é legal você ter um pouco de conhecimento e um pouco de sensibilidade. Na igreja eu tenho certeza que os bons membros da igreja, a sensibilidade não falta, mas às vezes falta um pouco de conhecimento para reconhecer. E vamos pegar essa igreja de 100 aí? Então tá, 1 a 8 pode ter algum transtorno bipolar, né? Se a gente pegar as formas mais clássicas, uma pessoa em média vai ter. Mas se a gente for pegar outras formas mais leves, até 8. Depressão, 18. Ao longo da vida, 18% das pessoas vão ter. Uma pessoa que passa a vida inteira na igreja, 18% das pessoas vão ter. Então 18 irmãos vão ter. Se a gente pegar num período de 1 ano, de 5 a 6 vão ter depressão. Então, se a gente pegar o ano de 2024, se a gente for ver lá, 5 irmãos vão ter depressão. Se a gente pegar transtornos ansiosos, vai para mais de 20%. Então, é legal a gente ter essa atenção. E a igreja, eu acho um bom lugar para a gente disseminar esse tipo de informação. Por quê? Porque é um dos poucos lugares na nossa sociedade que tem um senso de corpo espontâneo, né? Porque assim, você está numa empresa, tem um senso de corpo, mas é uma questão profissional, né? Para fazer a empresa andar. E quando muito, né? Quando uma empresa consegue fazer algum tipo de uma cooperação que vai além das obrigações formais, né? Agora, uma boa igreja, por definição, poxa, é um corpo e um corpo cuida das suas partes. Então, se os irmãos tiverem essa visão de olhar com esse... Que, assim, repito, acho que o sentimento não falta. Mas, às vezes, de ter um conhecimento e perceber, poxa, aqui pode ter algum problema. E dar uma orientação, dar um apoio recomendado de uma maneira um pouquinho mais qualificada ajuda, né? Sim. E, numa boa parte das vezes, talvez quem primeiro vai ouvir, quem primeiro vai perceber, ou quem primeiro vai ser procurado, não vai ser o psiquiatra, né? Não vai ser o médico. Os primeiros a ouvirem aquelas demandas vão ser os irmãos da igreja, né? Eu creio que sim. Tem estatísticas que mostram isso, Jonatas, que assim, das pessoas que estão em risco e precisam de ajuda, é o topo da pirâmide que vai encontrar um profissional de saúde. Muito Quanto menos mais um psiquiatra. Um psiquiatra, um profissional de saúde mental. Então, e onde que é natural que as pessoas busquem ajuda? Pô, nos meios comunitários onde a pessoa tem um senso de pertencimento. Que é na igreja, né? Então, se vier uma boa... Imagina, se vier desde já ali, né? No primeira busca de ajuda, um direcionamento bacana, isso pode mudar a vida das pessoas. Exatamente. Né? Quantos anos de sofrimento a gente poderia poupar e quantos prejuízos que a gente pode impedir, minimizar, se a igreja está preparada não só com a compaixão, com o sentimento, mas também com o conhecimento, né? Com informações como essa que você está trazendo para a gente, que agora todos os irmãos podem ficar, poxa vida, sensíveis, mas não apenas sensíveis a isso, capacitados também para acolher e para direcionar, para fazer chegar onde tem que chegar, no cuidado, todo o cuidado e toda a graça disponível para aquele irmão, né? Eu acho que é por aí mesmo. E grande parte do que eu faço na internet é para isso. Porque as pessoas... E eu acho que falta, e é uma das nossas bandeiras aqui, trazer essa consciência para os líderes cristãos, né? Nós aqui no Desascope temos não só um propósito no nosso coração de cuidar das lideranças, de capacitar líderes cristãos para o bom exercício do seu ministério, para a boa obra. E isso talvez nas faculdades de teologia, nos seminários, nos ambientes eclesiásticos, nos ambientes de igreja, talvez não tenha sido até hoje um foco de atenção tão forte como pode ser, né? A igreja pode ser um lugar mais terapêutico do que já é, se tiver esse tipo de treinamento, de conhecimento, de ensino, né? Eu acho que sim. Eu tenho visto com muita satisfação, Jonatas, alguns líderes buscando, mas você percebe que é a iniciativa da pessoa, né?
O pastor Iago Martins, por exemplo, que ele tem uma ação grande na internet, ele foi fazer uma pós-graduação em saúde mental. Saúde mental, sim. Ele foi fazer e ele fala muito adequadamente sobre isso. A igreja do Zé Bruno, do Resgate, Sim. né? Tem um trabalho bacana, eles têm até psicólogos que atendem a comunidade. Se eu não me engano, um dos pastores lá foi também estudar nesse sentido, então eu vejo isso com muita satisfação. Sim. Mas ainda a gente vê também, eu não vou citar nomes, né? Mas aí a gente vê também o lado contrário também, que não é legal. Então, eu louvo muito a iniciativa que vocês estão... Que você especificamente tem aqui no Jesuscope de divulgar isso. Sim, eu acho que ainda tem... Sabe por quê? As pessoas, mesmo sintomas leves, quando não são tratados, a pessoa consegue tocar a vida dela muitas vezes, mas com prejuízo. Tem estudos que mostram direitinho. Sintomas depressivos subsindrômicos, essa palavra aí pro pessoal, né, já a segunda vez que eu falo, é assim, gente, ó, a pessoa, sintoma é aqui para ter depressão, a pessoa tá aqui. Então ela não tem depressão mesmo, mas tem sintomas. Essas pessoas que carregam sintomas leves, despercebidos, acabam ao longo das décadas tendo menor escolaridade, menor renda e são mais solteiros. Ou seja, esse último tem gente que acha que é vantagem, né? Mas coitado. Não é não, gente. Então, tem menor escolaridade, menor desempenho nos estudos, menor renda, menor desempenho no trabalho e menor desempenho em manter os relacionamentos. Então, e essa pessoa, às vezes, passou essas décadas... E estava do nosso lado lá e a gente não percebeu, exatamente. E a importância de nós, como igreja, estarmos conscientes disso, atentos, sensíveis. E eu acho que até fica aí a recomendação para você que é pastor, que é líder, para você que é um irmão da igreja, acompanha lá o Dr. Fernando Fernandes. Tem muito conteúdo lá no canal do YouTube. Tá lá no YouTube já há 10 anos produzindo conteúdo, né? E é uma ferramenta que eu consumo muito, que eu tenho certeza que vai abençoar muito todo mundo, né? E uma pergunta que por vezes bate a porta, sobretudo do cristão, né? Da onde vem? Porque aí fica na cabeça do cristão, aquela batalha. Poxa vida, o que eu fiz? Até onde eu tenho algum tipo de responsabilidade sobre esse transtorno, e aí puxando depressão e transtorno bipolar também, de onde vem, quais são as causas, a origem dos transtornos de forma mais múltipla e diversa. Isso, muito legal. Isso aí tem bastante coisa para a gente conversar, Jonatas, sobre as causas. E um outro assunto relacionado a isso é o que a gente pode fazer para tentar evitar. Vamos conversar, porque isso gera muita dúvida. Muita gente se sente culpado por isso. E eu já vi histórias escabrosas de pessoas que carregam culpa de uma maneira totalmente inadequada, totalmente desnecessária. E algumas que a gente atribui a fatores espirituais de forma desorientada e acaba causando mais prejuízo, mais culpa, mais sofrimento para quem já está sofrendo. Né? Exato. Isso aí, falando do meio cristão, mas acredito que outros meios religiosos também, mas o meio cristão em particular, isso aí vamos dizer assim, isso aí é uma cerejinha do bolo a mais da culpa. A pessoa acha que está em algum débito espiritual para estar passando por aquilo, né? Sobre isso, eu costumo citar o Spurgeon, né? Que talvez ele tenha sido, se não teólogo, mas... Você me corrige, pastor, mas ele foi um dos grandes preletores. Sim, talvez o maior pregador da história, né? O príncipe dos pregadores. Não sei se da história, mas da época dele. Sim. Talvez no meados para o final do século XX eu compararia ao Billy Graham, não sei, né? Sim. E sofria de depressão gravíssima. E vai dizer que um homem daquele estava sofrendo... estava em débito espiritual, coisa parecida, né? Sim. Então não é por aí, gente, não é. Vamos lá falar das causas da depressão, né? Toda doença psiquiátrica, ela tem uma herdabilidade genética. Algumas mais, outras menos. Entre as doenças mais genéticas da psiquiatria estão 3, que é o TOC, a esquizofrenia e o transtorno bipolar. E a depressão? A depressão, ela também tem uma herdabilidade muito grande, não tanto quanto essas outras, né? Então, se a gente pegar aqueles estudos com gêmeos idênticos, então pessoas que têm exatamente a mesma genética. No caso do transtorno bipolar,
que a gente chama de concordância diagnóstica vai ficar em torno de 60% a 70%. Então, a genética é muito importante? Mas ela é sempre determinante? Não. Então, parece que tem experiências de vida que a pessoa passa que vai favorecer ou não o aparecimento, a eclosão da doença num determinado momento. A concordância diagnóstica nem com esquizofrenia é 100%. Então tem alguma coisa no desenvolvimento, no modo que a pessoa vive, as coisas que a pessoa tem contato ao longo da vida que pode favorecer o aparecimento. Ativar ou desativar aquela carga genética que está ali já. Exatamente. E o que se tem de mais sólido na literatura sobre isso? É a primeira infância. Os cuidados na primeira infância são fundamentais, principalmente com relação a maus tratos ou negligência. Maus tratos, né, que é um mal ativo que se faz sobre a criança, ou a negligência, que é aquilo que falta para a criança. E ao contrário do que se pensa, não é conforto, não é nada disso, porque acho que a última coisa que uma criança se preocupa, quando chega na adolescência é outro papo, né? Mas a última coisa que uma criança se preocupa... Na primeira infância ela não está preocupada. Não está preocupada com conforto, né? É principalmente aquele cuidado afetivo, aquele que... Teve um autor, eu tenho até o livro dele, que ele chamou de apego seguro. Então, uma criança crescer num ambiente que ela se sente reafirmada, segura para expor as suas dúvidas, segura para se desenvolver, para errar. Parece que isso aí é o principal, a primeira infância, né? Então, só nisso, vamos voltar para a questão que você colocou, né? Tem a parte genética, que é muito grande. Aí tem a parte de cuidados na primeira infância. Que, desculpa, você não tem culpa nenhuma de como você foi tratado na primeira infância, né? Nem da sua genética, nem da sua primeira infância. Nem da sua primeira infância, você não tem nada, né? E eu vou falar daqui a pouco de algumas coisas que você pode fazer para tentar minimizar os seus riscos, né? Mas entre as causas da depressão, então a gente tem essas causas genéticas, biológicas, e a gente tem o quê? Principalmente o desenvolvimento, principalmente na primeira infância. Tem outras coisas que também pode. E aí eu estou falando de doença psiquiátrica de maneira geral. E aí entra assim, o que eu posso fazer para evitar então? Já que tem algumas coisas que eu não posso mexer. E se você não pode mexer, e se não estava no seu controle, pelo amor de Deus, você não precisa se remoer com culpa nenhuma por isso, né? Mas o que você pode fazer? Bom, aí é tocar uma vida saudável, pastor. Aí não tem nenhuma recomendação específica. Eu vou fazer isso para não ter depressão. Eu vou fazer isso para não ter oscilação do humor do transtorno bipolar. O que eu vou falar aqui, qualquer pessoa que vai me ouvir vai falar, Fernando, mas isso aí é para a saúde geral, é coisa de bom senso. Sim, é para a saúde geral e também para a saúde mental, porque a divisão é apenas didática entre saúde geral e mental, né? É apenas didática. Então, por exemplo, evitar contato com substâncias. Eu diria que assim, até o final da adolescência, início da vida adulta, e depois você também não perde nada causando substâncias psicoativas aí, né? Respeitar o ciclo sono-vigília. Respeitar o ciclo sono-vigília. Os transtornos do humor, tem até uma linha de pesquisa que fala que são transtornos dos ritmos. Então, prezar bastante pelo sono. Respeitar o ciclo sono-vigília. Na sua rotina saudável, será que tem espaço aí para uma atividade física? Né? Os primeiros estudos mostraram 25 minutos, 3 vezes por semana, já faz uma diferença bastante. Estudos posteriores falaram, se você conseguir estender isso para 5 vezes por semana, melhor. Se puder aumentar um pouquinho o tempo, melhor. Então, a atividade física é fundamental. Está até nas diretrizes de tratamento dos transtornos de humor, manter uma atividade física. Há casos leves de depressão, no qual a atividade física e mudanças da rotina podem ser resolutivas também. Uma coisa que eu costumo colocar bastante, pastor, e não tem uma palestra que eu dou que eu não desvio o assunto para falar disso, que é assim, quanto tempo na sua rotina você tem para dedicar para os seus relacionamentos mais próximos, mais íntimos, né? Tem um estudo de Boston que ele mostra uma coisa bastante interessante, estudo que acompanhou pessoas na cidade de Boston, diferentes níveis socioeconômicos culturais, desde a década de 30 até hoje. Alguém pode falar, Fernando, tão vivo ainda? Não, mas foi acompanhando os descendentes, né?
E até os pesquisadores responsáveis foram mudando ao longo do tempo, acompanhando essas pessoas e os descendentes. E é um estudo sobre felicidade. O que traz mais satisfação com a vida? Começaram a ver, por exemplo, nível sociocultural, 0, tem a ver com satisfação com a vida, né? O que não significa de forma alguma um desestímulo para as pessoas estudarem. Tem que estudar sim, isso faz bem para a saúde cognitiva. Não estou falando disso, estou falando de satisfação com a vida. O que é mais importante? Saúde física? Lógico que é importante, não é mais importante. Ah, ele é psiquiatra, ele vai puxar então para a sardinha pro lado dele, né? Então o mais importante para a satisfação com a vida é saúde mental? Não é. O mais importante para ter uma vida satisfatória é a qualidade dos vínculos que a gente forma ao longo da vida. Verificaram isso, independente. Ah, mas e dinheiro? Cara, salvo os limites de uma carência, tem muito pouco a ver com satisfação com a vida, por incrível que pareça. A qualidade dos vínculos que a gente forma ao longo da vida. Então, na sua rotina, qual que é a estratégia e tempo e energia que você coloca para nutrir os bons vínculos? Começar pelo núcleo familiar, mas também os amigos mais queridos, sua comunidade ali. Isso é muito importante. Eu coloco isso aí como parte de uma rotina saudável que vai trazer saúde mental, inclusive. Tem um palestrante que chama Estratégia para o Amor, né? Que estratégia você tem? Bom, o amor é uma coisa, né? E o cuidado, o carinho com os nossos amigos e parentes. É legal que seja uma coisa espontânea, em grande parte é espontâneo mesmo, mas se a gente tiver uma estratégia para isso, talvez seja bacana. Por exemplo, uma estratégia para isso que você pode adotar na sua casa: horário da janta, todo mundo junto na mesa e sem celular, vamos conversar sobre o dia, para manter a coesão familiar, porque houve época que as famílias almoçavam e jantavam juntas, houve época que jantavam juntas, hoje em dia nem isso, né? Então, será que está na tua rotina uma estratégia para você nutrir os vínculos? E eu estou falando aqui, não é uma coisa com mínimo de romance, gente, não é uma coisa romantizada, não. Estudos mostram isso. Quem tem melhores vínculos vai melhor na vida, tem maior satisfação com a vida, né? Então, eu coloquei aqui algumas coisas, olha só, uma rotina, bom sono, respeito ao ciclo sono-vigília, cuidado com contato com substâncias. Aliás, a gente nunca sabe, eu já falo disso em seguida, quando a gente pode ter problema com substâncias, né? Estratégia para coesão familiar e nutrir os bons vínculos. Atividade física. Eu falei que estudo não tem a ver com satisfação com a vida, mas tem a ver com saúde cognitiva. Eu coloco assim, um tempo para o estudo também eu acho importante. No caso, se for um cristão, pode ser um estudo da palavra de Deus, pode ser um estudo de uma língua, pode ser um estudo de um instrumento, pode ser um estudo para você se qualificar melhor para o trabalho, porque nada é mais estressante no trabalho que não se sentir qualificado para o trabalho. Isso desgasta muito, né? Então, pode ser isso também. Fernando, mas você está falando coisas para a vida. Sim. Um equilíbrio de uma rotina saudável vai ser o que vai te melhorar as chances de não vir a ter algum transtorno psiquiátrico. Fernando, mas ainda assim pode acontecer? Pode. Mas se você estiver mantendo uma rotina dessa, você vai conseguir encarar isso com muito mais firmeza, né? E superar isso com mais facilidade. Sim. E feito o diagnóstico, então... Já conversamos aí que nada pode nos imunizar, no sentido de que, mesmo fazendo tudo certinho, pode acontecer. Nenhum cristão está imune, nenhum ser humano está imune a nenhum tipo de condição de sofrimento. E não foi isso que Jesus nos prometeu, né? Ele não prometeu imunidade contra nenhum sofrimento, né? Eu até escrevi no livro Divinamente, vou te dar um ali daqui a pouco. Jesus nunca prometeu imunidade contra o sofrimento, mas sim contra a solidão, né? Ele disse, eu vou estar com vocês, né? Eu vou estar presente, ainda que tudo falte, eu estarei ali, né? Mas nunca contra o sofrimento. Então, podemos ter feito o diagnóstico, a gente vai lidar com um mundaréu de dúvidas ali, de questões, de dores, culpas, sentimentos que vêm junto com os sentimentos até da doença. Feito o diagnóstico, qual é o caminho, quanto tempo de tratamento, qual é o tratamento, pensando tanto na depressão quanto no transtorno bipolar, porque o cristão, e aí nosso público tem muito aquela ideia romantizada da cura, de um toque divino ali, e fui no culto, fiz uma oração e aí estou curado, e a gente talvez tenha uma visão até contrária a um processo terapêutico, né? A gente, às vezes, acha que é menos glorioso
e traz menos glória para Deus, uma cura que não seja instantânea ali no momento de culto, né? Como que seria o tratamento dessas condições? Pois é, né, pastor? O sol brilha sobre justos e injustos. Então, o crente pode ter doença como qualquer outra pessoa. E esse tipo de ideia, eu acho muito nociva, porque faz as pessoas sofrerem muito desnecessariamente, né? E para alguns soa como falta de fé, um negócio desse. Não pode ser assim. Depressão é uma doença como qualquer outra. Né? Depressão é uma doença como qualquer outra. Tem marcadores biológicos que acontecem na depressão, são descritos desde a década de 80, de 70. Por exemplo, uma pessoa em depressão, se a gente for medir no sangue periférico, a gente tira um pouco de sangue aqui, a gente vai ver, tem mediadores inflamatórios. Então, tem coisas no sangue da pessoa que mostram que está no estado inflamatório. Se a gente colocar os eletrodos aqui no cérebro quando a pessoa dorme, vai estar alterado também. Assim, uma série de parâmetros. Por exemplo, se a gente for medir o cortisol dessa pessoa, que é o hormônio do estresse, vai estar aumentado também ao longo do dia. Então, tem uma série de marcadores biológicos. E tem vezes, sabe, pastor, que parece que o tempo passa e a gente regride na forma de enxergar o mundo, enxergar a natureza, né? Lá na Grécia Antiga, eles tinham uma teoria dos humores, né, que são algumas secreções do corpo que tinham que estar em equilíbrio para a pessoa ter saúde. E eles falavam que na depressão a bile negra estaria aumentada em relação aos outros humores, né? Aí você fala assim, Fernando, mas isso tem alguma coisa a ver? Não, tem nada a ver, né? Lógico, isso aí hoje... Era uma teoria. É uma teoria que ficou no tempo, né? Há muito tempo, né? Não se acredita nisso. Mas numa coisa eles estavam mais certos que muita gente hoje. Eles já sabiam que a depressão tinha uma causa orgânica. Que tinham alterações orgânicas que acompanhavam a depressão. Depressão não é uma doença espiritual, não é uma doença da alma, não é uma doença nem tampouco do cérebro, é uma doença do corpo todo, né? Então, o tratamento precisa ser dessa forma também. Então, vários são os tratamentos. Uma vez feito o diagnóstico, eu vou separar em duas explicações. Uma para depressão e ansiedade, que é mais ou menos parecida, o tratamento. E até, perdão por incluir mais uma pergunta, mas eu acho que tem bastante coisa para falar dentro do diagnóstico também ainda, né? Porque você até mencionou alguns marcadores biológicos, alguns exames, mas para bater o martelo ali, fechar o diagnóstico, não existe um exame propriamente dito que seja utilizado hoje, que possa ser utilizado como a gente tem... fez o exame lá de glicemia, deu mais que 126, é diabetes. Para depressão, o diagnóstico é um pouco diferente disso, né? Então, fala um pouco sobre... como confirma um diagnóstico, porque fica aquela dúvida, tem algum exame que mostra que é? E depois fala um pouco do tratamento. Boa, interessante, porque eu falei de algumas alterações que acontecem na depressão, mas essas alterações, elas ainda, pelo menos, elas não conseguem fazer o diagnóstico, porque elas são inespecíficas. Então, essas alterações que eu falei para a depressão podem acontecer na ansiedade, pode acontecer também no transtorno bipolar, até mesmo na esquizofrenia. Por exemplo, tem uma substância que chama BDNF. Essa substância, ela é muito útil para a saúde do neurônio. Os nossos neurônios, eles ficam vigorosos, cheios de ligações, né? Quando tem esse BDNF. E uma série de doenças psiquiátricas, ele está diminuído. Então, esses marcadores, essas alterações orgânicas que a gente vê na depressão, elas não são específicas da depressão, por isso que elas não servem para se fazer o diagnóstico. Eu fiz questão de citá-las para mostrar assim, cara, é uma doença do corpo e é uma doença multissistêmica, pega o corpo todo. Mas o diagnóstico... E não é uma coisa lá mística da tua alma, mente. da sua mente, não. Não é. Aquilo ali existe no corpo, tem evidência física de que está acontecendo um processo inflamatório. Exato. Tem evidência física que está acontecendo um processo inflamatório, tem evidência física que teu cérebro está funcionando diferente, quando a gente vê o eletroencefalo lá no sono, tem evidência física que o hormônio do estresse, o cortisol, está aumentado. De fato, uma pessoa em depressão sente mais dor, isso aí é uma coisa pontual, é uma coisa que dá para medir, a pessoa percebe que está sentindo mais dor. Então, uma série de alterações orgânicas estão acontecendo. Agora, como se faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Então, precisa ir num médico,
né? O médico vai lá, vai ver os sintomas da depressão e é um quadro que aparece bastante florido, como eu falei. Então não vai ser só a tristeza, vai ter sintoma cognitivo, vai afetar também as funções neurovegetativas da pessoa, o sono, o apetite, o comportamento dessa pessoa vai estar alterada. E aí o médico entrevistando a pessoa, algumas vezes com a ajuda de mais um familiar, uma pessoa que conhece, né, íntimo, que convive, pode trazer mais informações, aí é feito o diagnóstico. Muita gente pergunta, quando que eu tenho que buscar o diagnóstico? Olha, duas regrinhas muito simples. Então, guarda essas duas regrinhas. A regrinha é assim, olha, tá te causando prejuízo no dia a dia? Ponto. Já tem que ir atrás para ver o que está acontecendo. Ou, não, eu estou conseguindo tocar a vida, mas eu estou sofrendo. Eu estou percebendo que eu estou sofrendo. Então, se está causando prejuízo ou sofrimento exagerado, vai buscar ajuda. E como reconhecer no outro? O outro é assim, você não precisa ser psicopatologista. Você pode voltar essa live depois, né? Voltar esse podcast depois que eu expliquei os sintomas da depressão, mas você não precisa saber todos de cor. Percebe que a pessoa mudou o comportamento. Mudou o comportamento. A pessoa era mais ativa, tá menos, era mais produtiva, tá menos, falava mais, tá menos, começa a faltar nas coisas sociais que antes ela gostava. Vai lá ver o que está acontecendo. Na melhor das hipóteses, sei lá, a pessoa está passando um problema e você pode até prestar um apoio moral ou uma ajuda concreta. Na pior das hipóteses, você pode perceber mesmo que tem algo errado e recomendar que a pessoa busque o tratamento. Então, o diagnóstico é clínico. Aí você reconheceu essa pessoa, você estimulou ela a buscar uma ajuda, ela foi no médico, o médico fez o diagnóstico. Aí a gente tem duas modalidades principais de tratamento. E uma terceira que é por conta do paciente. O médico orienta, mas é por conta dele, que é adequar a rotina. Sono saudável, evitar o uso de substâncias, atividade física principalmente, né? Tentar se reinserir socialmente se estiver isolado e assim por diante. Aí tem a psicoterapia e o tratamento medicamentoso. Assim, quando escolher um e outro? Nas depressões leves de curta duração, muitas vezes mudando a rotina e a terapia pode resolver. Mas esse é um total, pastor, de 0% das pessoas que chegam no consultório. Porque todas as pessoas que chegam no consultório, infelizmente, muitas vezes já estão no limite do insuportável. Então a depressão já se tornou moderada a grave. E na depressão moderada a grave, o tratamento medicamentoso ele é imperativo. Por quê? Porque ele vai trazer uma melhora mais rápida e vai minimizar os riscos e as perdas do paciente. E não só isso, vai também diminuir o risco da doença cronificar, porque muitas depressões cronificam, e vai diminuir o risco da depressão voltar no futuro. Então, é só benefício no tratamento medicamentoso. A base do tratamento na depressão e na ansiedade são os antidepressivos. E aqui vamos esclarecer algumas coisas. Muita gente tem preconceito com relação à medicação psiquiátrica, né? Eu costumo dizer assim, né? Se cerveja viesse com bula, ia dar a volta no quarteirão, mas todo mundo toma, né? Mas se é o antidepressivo, as pessoas ficam receosas. Primeiro, nenhum antidepressivo causa dependência. Então, a base do tratamento da depressão são os antidepressivos, nenhum antidepressivo causa dependência. É a primeira objeção ali de alguém quando vai iniciar um tratamento, né? Vou ficar viciado nisso. Exatamente. E eu acho até ok nessa dúvida, eu também teria. Mas nenhum antidepressivo causa dependência. Muita gente confunde as coisas porque fala assim, conheci uma pessoa que começou a tomar antidepressivo e teve que tomar por muito tempo. Não, porque às vezes a doença é crônica mesmo. Mesma coisa que dizer para um diabético que está tomando insulina. Tô viciado em insulina. Né? Tô viciado em insulina. Às vezes a doença é crônica mesmo, né? Então, são alguns enganos que fazem a pessoa achar que o antidepressivo causa dependência. Não causa. Antidepressivo é medicação, é uma classe de medicação na medicina que está desde os anos 50. Então, é uma classe muito testada, se conhece muito bem. E ao longo dessas décadas, eles foram ficando cada vez mais específicos. Então, um monte de efeito colateral que tinha no passado já nem existe mais. Lógico, todo remédio tem os seus efeitos colaterais, mas, em geral, os antidepressivos modernos, eles são muito bem tolerados. Então, não causa dependência, os efeitos colaterais são normalmente bem tolerados, né? Ou não tem, às vezes. E o tempo de tratamento, aí varia. É no mínimo 6 a 9 meses. A pessoa teve um episódio na vida, no mínimo 6 a 9 meses.
Esse tempo ele pode variar de acordo com a história da pessoa. Uhum. Se a pessoa já teve muitos episódios no passado, às vezes a gente aumenta o tratamento. Se a depressão é uma depressão muito grave, se uma pessoa que já tem um histórico, quando para o remédio os sintomas voltam, a gente mantém por mais tempo. Então o tempo pode variar, mas em geral 6 a 9 meses é o tempo de tratamento. Se a pessoa ao longo desses 6 a 9 meses muda a rotina dela legal, aprende a manejar o estresse dela, muitas vezes a pessoa tem alta e não tem mais depressão ao longo da vida. Metade dos pacientes acontece isso. E na outra metade pode acontecer de ter novos episódios na vida, mas o que vai diminuir a chance é fazer o tratamento adequado até o final. Como é o tratamento para tuberculose, por exemplo. Né? A pessoa, depois de algum tempo, ela já se sente bem, mas tem que permanecer. Fazer uma manutenção para diminuir a chance dela ter novos episódios. Exatamente. Muito bom. E qual que é a ação do antidepressivo? O que ele faz no cérebro que melhora tudo isso? Isso aí é bastante interessante, a história que levou essa teoria. Foi assim, nos anos 50, estavam testando a primeira medicação psicotrópica que foi descoberta foi o antipsicótico. Um antipsicótico chamado clorpromazina. Perceberam lá que dava para aquelas pessoas que tinham delírios, elas melhoravam. E aí começaram a fazer mudanças nessa molécula para descobrir novos antipsicóticos. E aí descobriram uma molécula que assim, eles não melhoraram da psicose, mas melhoravam da depressão. Ah, caramba, essa molécula aí tem um efeito antidepressivo. Ao mesmo tempo, estavam testando uma medicação, por coincidência, para tuberculose também, e as pessoas com tuberculose que estavam com depressão melhoraram. Aí que falaram, aqui tem uma caixa preta que a gente tem que descobrir o que esses remédios fazem, porque a gente vai descobrir aí o que está acontecendo na depressão, né? Como que eles estão tratando a depressão. E aí descobriram que essas medicações, na comunicação entre os neurônios, aumentavam a disponibilidade de alguns neurotransmissores. Uhum. Um desses remédios aumentava a disponibilidade de serotonina e noradrenalina e o outro aumentava, além desses dois, também a dopamina. Aí descobriram que aumentando a disponibilidade desses neurotransmissores melhoravam os sintomas da depressão. Aí que surgiu a chamada hipótese monaminérgica. O que é isso? Monamina são esses neurotransmissores. Aí surgiu a hipótese que a causa da depressão seria a falta desses neurotransmissores. Essa hipótese ela teve muito em voga até os anos 80, e depois se descobriu que, apesar da maioria dos remédios para depressão atuarem nesses neurotransmissores, havia outros mecanismos também envolvidos na causa da depressão. De modo que hoje em dia a gente acredita que a depressão ela é multicausal. Ela é multicausal. Então, dizer que a causa da depressão é a falta de serotonina, isso já foi uma ideia muito aventada até os anos 80. Hoje a gente diz assim, não, que o metabolismo desses neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina principalmente, tem outros, ele faz parte das causas e das alterações da depressão. E é isso que a maioria dos antidepressivos fazem. Mas tem antidepressivo que não atua nesses neurotransmissores e ainda assim melhora a depressão. Tem antidepressivos, por exemplo, que atuam principalmente na melatonina. Há medicações que não atuam nesses neurotransmissores e que agem também na depressão, como lítio. Então, resumindo, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Sim, mas as medicações são eficazes, isso que importa para você. O que você precisa saber é que o seu cérebro está precisando disso e que as medicações ajudam, não causam dependência. Você pode usar isso, não vai nem tirar você de quem você é. Pastor, muito importante isso. Outro preconceito, muda a personalidade. Não. Esse é um outro conceito errado, né? O que o antidepressivo faz, e às vezes era até bom que mudasse a personalidade de algumas pessoas, mas não faz isso. Nenhum remédio tem poder de fazer isso. Nenhum remédio tem poder. A gente consegue mudar a personalidade com muita determinação pessoal, muito propósito, muita fé, mas aí é outro campo da vida, né? O antidepressivo não, ele tira os sintomas. Você vai voltar com um tratamento de sucesso que a gente consegue na maioria dos casos, né? Usando todas as estratégias, a gente consegue sucesso na maioria dos casos. Você vai voltar a ter a mesma funcionalidade e os mesmos defeitos que você tinha antes do tratamento. É isso. E para o transtorno bipolar, tem algumas diferenças. Quais seriam as principais? Tudo isso que eu falei
Acho que, de maneira geral, o que eu falei até aqui vale para depressão e para os transtornos ansiosos de maneira geral. No transtorno bipolar é um pouco diferente. Aliás, um pouco não, é bem diferente. Sabe, tem paciente meu que às vezes fala assim, doutor, mas o paciente com transtorno bipolar, fala, doutor, eu sofro muito mais com a depressão. Por que você se preocupa tanto em me perguntar dessa mania? Aquilo lá foi uma época lá que eu fazia compra doidado, que eu saía, era desvairada, né, que eu fiquei muito empolgada, depois até me arrependi, mas eu não me preocupo com isso, eu me preocupo com a depressão. E eu até entendo o modo de pensar dele, porque aquilo lá já passou, né, e eu estou sofrendo com depressão e você fica tanto encanado com aquilo. Aí eu preciso explicar assim, olha, que o tratamento do transtorno bipolar, mesmo quando o paciente está em depressão, ele é diferente do tratamento de uma depressão que não é bipolar, né? Então a gente chama depressão unipolar, é aquela que não é bipolar, né? É diferente, muda o tratamento, porque o tratamento no transtorno bipolar, ao contrário da depressão, a chance de voltar a ter novos episódios, ela é muito alta logo que a gente faz o diagnóstico. Então é assim, ó. Vamos lá, eu gosto da informação completa, posso? Pode, por favor. Na depressão, existe um risco da doença ser recorrente ao longo da vida. No transtorno bipolar, é quase uma certeza que a doença vai recorrer ao longo da vida. Então a gente precisa de uma medicação de base, de manutenção, para evitar as recorrências dos episódios, sejam de depressão ou sejam de aceleração, de mania. Então, a base do tratamento são estabilizadores do humor, que são medicações que têm potencial para evitar essas oscilações. Então, muda o tratamento, apesar dos quadros serem parecidos às vezes, né? Um quadro de depressão no transtorno bipolar parece que uma depressão, uma pessoa que só tem depressão. Mas o tratamento é completamente diferente. A base do tratamento são os estabilizadores do humor. E aí, no caso do transtorno bipolar, é uma das poucas doenças na psiquiatria que o tratamento é para o resto da vida, porque a chance de vir outro episódio é muito grande. É quase uma certeza. Então, no transtorno bipolar, tratamento a gente chama assim, para o resto da vida, fazendo a manutenção. E a notícia boa é o seguinte, uma vez que a gente consegue estabilizar o paciente, a gente faz esse tratamento de manutenção, é vida normal. É vida normal. Tem gente que passa tanto tempo oscilando, ou tanto tempo com algum membro da família oscilando, que fala, doutor, e agora? Como é que vai ser? Eu falo, é vida normal. Vai casar, vai ter filho, vai trabalhar. Então, a possibilidade de uma normalidade para algumas pessoas está tão distante que nem vislumbra mais isso, né? E é possível, sim, com o tratamento adequado é possível. Sim. Então, o tratamento do transtorno bipolar, ele vai ter muitas particularidades. Uma delas é que é um tratamento, sim, para a vida com esse estabilizador. Vai diminuir a chance de haverem essas oscilações emocionais lá entre a depressão e essa aceleração, como você disse, né? E esse talvez seja um ponto para os cristãos de bastante resistência ao tratamento, né? Puxa vida, um remédio que eu vou ter que tomar pro resto da vida, né? E isso limita muito. Eu já atendi alguns pacientes, irmãos em Cristo, que tinham essa inquietação no coração, dizer, como assim, né? Eu vou ter que tomar um remédio para o resto da vida. Talvez por fazer ainda essa fragmentação, separando, porque quando é para uma condição crônica que já é fisicamente conhecida ali, talvez como a hipertensão, como diabetes, a gente aceita mais facilmente essa ideia, né? Para uma condição de saúde mental ou de saúde do corpo, né? De saúde sistêmica, como o transtorno bipolar, tenha essa resistência ainda, né? E talvez a gente precise pregar dentro dos nossos púlpitos, né? Falando mais do contexto de igreja, que isso não é uma limitação à fé da pessoa, né? Ela ter que tomar um remédio para o resto da vida, né? Tomar o remédio por um tempo prolongado não é problema de fé de forma nenhuma, né? Então, eu acho até legal esse papo, até ouvir de você, porque eu coleciono alguns preconceitos que as pessoas têm com relação a isso. Um é de que, não, eu precisava falando transtorno bipolar. Gente, transtorno bipolar é uma doença recorrente por definição.
por definição. Então, a chance de voltar a ter os episódios é quase total. É quase total. Então, algumas fontes de engano. Fala assim, não, aquilo lá foi uma fase que eu passei. Sim. Sabe, tem paciente até muito respeitoso. Fala, doutor, não entendo, você estudou para isso, eu entendo o que você está falando, tá no livro lá. Mas aquilo lá foi uma fase que eu passei. Eu tenho certeza, já passei por aquele problema lá que me desencadeou e tal. Então, esse é um ponto que eles acham... Que é uma coisa que todo mundo acha, né? Não, passei mal porque eu passei uma circunstância e agora que aquilo lá está solucionado, eu não vou mais ter problema, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que eles acham que é fraqueza. Não, isso é uma muleta e eu não preciso de muleta, eu vou caminhar com as próprias pernas, né? Sendo que, na verdade, é uma condição crônica que a pessoa tem. Esse é um ponto. Outro ponto é com relação à dependência do remédio. Fala assim, eu não quero ficar dependente de um remédio, sendo que você falou para algumas condições... E é curioso, né? Porque diabetes foi uma coisa, do ponto de vista histórico, o transtorno bipolar é descrito muito antes do diabetes, muito mais antigo que o diabetes, ou a própria hipertensão, né? Mas para hipertensão, para diabetes, a pessoa não vê problema, mas para estabilizar o humor, às vezes a pessoa vê problema. E aí eu queria até ouvir de você, que você falou uma outra que eu vou entrar para a coleção, em específico para o público cristão, infelizmente. Fala, não, isso é falta de fé. Se eu tiver fé, equilíbrio, uma vida espiritual bacana, eu não vou mais ter oscilação. Também está errado isso. E eu percebo muito que tanto os sintomas depressivos quanto às vezes até os episódios de aceleração psíquica, eles podem trazer conotações religiosas, espirituais. Por exemplo, eu já tive pacientes que estavam em aceleração psíquica e tinham visões, revelações, entre aspas, né? Um contato com as coisas espirituais, delírios religiosos até, faziam... parecia que estavam muito bem espiritualmente, uma espiritualidade exacerbada, até uma sensibilidade muito grande. E para convencer uma pessoa que parece que está tendo uma experiência espiritual maior, um avivamento, algo muito grande do ponto de vista espiritual, de que aquilo é um transtorno, de que aquilo é um problema de saúde. E do outro lado, depois que sai de um quadro depressivo ou de um quadro ainda de aceleração, mas com efeitos negativos, não, aquilo era uma batalha espiritual, aquilo era uma prova, e encontrar uma resposta no campo só do espiritual ali, do místico, e por causa disso não dar sequência no tratamento, não prosseguir, colocando como sendo uma circunstância espiritual. Foi um momento espiritual que eu vivi, por isso eu não preciso fazer o tratamento mais prolongado. Você tem experiência com isso? Isso aí é muito comum. Muda o contexto, mas o formato do problema. Você falou muita coisa interessante aí. Bom, primeiro, quando a pessoa entra... E aí você já está falando de uma pessoa que saiu da realidade, já não está mais subordinada à realidade objetiva, né? Então, está vivendo uma ideia delirante, às vezes tendo até algum tipo de alucinação. A pessoa vai fazer a psicose dentro do que ela é, do contexto que ela vive. Então, por exemplo, uma pessoa que de fato é uma pessoa muito dedicada à vida espiritual, muitas vezes vai ser nesse contexto que as ideias vão aparecer. Eu lembro, por exemplo, vamos pegar um negócio totalmente oposto. Eu lembro quando eu trabalhava lá no norte da Grande São Paulo, lá em Franco da Rocha, por exemplo, um garoto na comunidade dele, infelizmente ele via como uma ascensão social entrar para a ilicitude, e aí quando ele entrou em psicose, ele achou que ele era um bandido poderoso, por exemplo, né? Então a pessoa vai ter a psicose de acordo com o que ela vive. Mas uma coisa que você falou logo no começo aqui, que você tem repetido porque eu acho que é uma preocupação sua, muitas vezes no contexto da comunidade que a pessoa participa mais intensamente, é ali que vai se perceber. Por isso que a gente tem que estar sensível a isso. Então, muitas vezes é o pastor, é o irmão, é alguém ali da comunidade que vai perceber, olha, tudo bem, essa pessoa é uma pessoa bastante espiritualizada, tem uma fé fervorosa, mas está fugindo um pouco. Exato. Isso aí não...
Está destoando. E destoa, porque mesmo a espiritualidade exercida naquela comunidade religiosa, ela tem um contexto que é compartilhado. Quando a pessoa entra numa ideia delirante, aquilo lá deixou de ser compartilhado. Esse compartilhamento é um contexto, não é eu que inventei aqui, é uma palavra que vem do Jasper, né? Na psicopatologia mais influente no século XX, que assim, deixou de ser compartilhado naquele meio religioso cultural que a pessoa participa. E percebe-se isso, né? Então essa pessoa, ela não pode ser convencida. Delírio, por definição, é uma certeza subjetiva que a pessoa tem, que é irrefutável pela lógica. Mesmo a lógica dentro de um contexto religioso, espiritual que a pessoa participa. Então a pessoa não vai aceitar nesse momento. O que precisa? Muitas vezes aí precisa assim, chamar a família, precisa de uma intervenção médica, né? A despeito da pessoa se sentir bem. Outra coisa interessante que você falou. Nós somos treinados, o nosso psiquismo funciona de uma forma normal, eu estou falando, tá? De explicar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque essa é a função da gente ter uma emoção e um sentimento. Eu estou com medo. Esse medo precisa ser explicado. Por quê? Porque se eu estou com medo, tem alguma ameaça, eu preciso me livrar dessa ameaça. Esse medo tem que ser explicado. Se eu estou com raiva, essa raiva precisa ser explicada. Se eu estou irritado, essa irritabilidade precisa ser explicada. O problema é que muita gente fica explicando ou justificando o sintoma por muito tempo, às vezes pela vida toda, né? Que nem uma jovem que eu atendi, falei, pô, mas você tá irritada? Ela falou, não tô irritada, é só minha mãe não falar comigo que tá tudo bem. Falei, não. Então a gente tem essa tendência natural de sempre justificar o que a gente sente, o que a gente passa, sempre justificar o que está no nosso mundo afetivo, a gente quer justificar de alguma forma. E grande parte do trabalho dos terapeutas, inclusive, Jonatas, é esse. Falar, tudo bem, você está se sentindo muito ultrajado, mas vamos tentar olhar a realidade, vamos tentar ver se a realidade corresponde a esse sentimento. Eu vou dar um exemplo bem banal, mas que todo mundo vai entender. Imagina que tem um pitbull sem coleira correndo na tua direção. Você vê aquele cachorro, você vai ser tomado por um pavor. E para todo sentimento tem um pensamento dando suporte. Mesmo que você não perceba, automático. Fala assim, vai me atacar, tô ferrado, vai me atacar. No instante seguinte, você reobserva e reanalisa a realidade. Pô, aquele pitbull do meu vizinho que gosta de brincar comigo, por isso que ele está correndo atrás de mim. Você mudou o pensamento, você reavaliou a realidade, mudou o pensamento, e imediatamente a emoção vai mudar. Ela não vai embora de uma hora para outra, você vai continuar com a perna bamba por algum tempo. Mas muda, logo é substituído por um sentimento de ternura porque você vai brincar com o cachorro. Então, esse é o exercício legal quando a gente está muito emocionado. Então, se a gente pegar um caso como o que você falou, mas que não está tão grave, não está delirando, ainda está dentro da realidade. Aí você pode conversar com essa pessoa e tentar trazer, vamos olhar um pouquinho mais a realidade, ainda que seja a realidade no contexto espiritual que se vive, né? E aí você pode tentar flexibilizar um pouco esse pensamento da pessoa. Mas isso quando, vamos dizer, está dentro do controle ainda. Quando fugiu da realidade, aí precisa de uma intervenção médica mesmo, né? Aí não tem jeito. E intervenções médicas quando não tem esse... Já fugiu da realidade, já perdeu o contato com a realidade objetiva. Qual o caminho quando a pessoa não quer, ela não aceita, ela não se reconhece, e aí a igreja está lá e percebe, mas não tem um suporte familiar, por vezes tão forte, tão próximo, que consiga, e a pessoa não se reconhece, não percebe, não tem crítica, não tem esse insight para a doença. Que caminhos você pensa que a gente pode, como igreja, e pensando já num contexto mais de igreja, como a igreja pode se portar nesses casos? E aí você fez a pergunta do milhão. Acho que não tem uma palestra, uma live que eu faça que não surja essa pergunta por parte de algum parente, alguma... Poxa, eu conheço uma pessoa que não está bem, mas não quer tratamento, o que fazer, né? Se a pessoa ainda está dentro da realidade, aí o que precisa? Vai lá, presta um apoio. Em primeiro lugar, não chega querendo dar ordem para as pessoas, porque em geral não funciona assim. Em primeiro lugar, você está vendo uma pessoa que está passando por um problema, que precisa de um apoio, primeira coisa, preste esse apoio. Vai lá, ouve a pessoa, vê o que está acontecendo.
Às vezes não é nada de doença, às vezes é uma fase ruim da vida e você prestou um apoio, prestou uma solidariedade, só de ouvir a pessoa já ajuda bastante e às vezes você pode prestar uma ajuda concreta. Então vai lá e ouve a pessoa. Não, mas aí você percebeu, poxa, pelo que ela está falando, acho que ela precisa de uma ajuda médica ou psicológica, seria bastante interessante para ela. Toca nesse assunto se ela der abertura, mas primeiro ouve a pessoa, entende o problema, entende o sofrimento com ela, demonstra empatia por ela. E demonstrar empatia não é ter dó, demonstrar empatia é assim, é compreender o estado emocional dela e isso ter uma repercussão emocional em você que você devolve para ela. Isso é uma coisa meio quase sobrenatural que o ser humano tem. Né? E um percebe. Você percebe quando o cara só tá te ouvindo as ondas sonoras, só tá entrando onda sonora no ouvido e quando tá dando repercussão nele, né? Isso é uma coisa que a gente percebe. Então, mostra isso. Depois disso, se houver abertura, você recomenda que a pessoa busque o tratamento. Se a pessoa não quiser buscar, você pode fornecer informação para ela. E sempre tocar nesse assunto nos momentos de afetuosidade, nunca nos momentos de briga, de animosidade. Aí você fala assim, pô, Fernando, você tá falando uma coisa muito lógica, né? Alguém faz o contrário? Quase muito. Todo mundo. Porque nessa hora, por exemplo... Você tem que se tratar. Exato. É na hora de briga que tá vendo? Eu falo que você tem que se tratar, olha como você tá falando aí, sabe? Aí que a pessoa fica com mais raiva ainda e cria mais resistência, né? Isso para uma pessoa... Interessante. E assim, sabe, é uma coisa que me... dá aquela pontinha de angústia que eu carrego comigo, porque isso é muito comum. E aí o que acontece? A pessoa está acumulando perdas, a família está acumulando sofrimento, muitas vezes riscos que a pessoa se coloca e não busca o tratamento, mas não tem outro caminho, a não ser o quê? Ouvir, prestar apoio, criar um vínculo empático. Isso vai ser bom do ponto de vista humano e vai ser bom até para que depois a pessoa esteja mais aberta a seguir uma recomendação de buscar um tratamento. Não quer no primeiro momento? Esteja para ouvir. A pessoa não quer falar? Esteja do lado. Num velório, a gente vai para o quê? Para isso, para estar do lado ali. Às vezes a pessoa não quer falar, quase sempre, né? Muito bem, fornece informação, esteja pronto para ajudar. Agora, quando a pessoa fugiu da realidade, pastor, aí infelizmente não tem muita coisa a ser feita. Tem que acionar a família, mas aí você já me colocou numa saia justa, porque não tem a família para ser acionada. Aí, em último caso, se a pessoa estiver realmente pondo em risco a si mesmo ou outras pessoas, aí tem que ser acionado um serviço de emergência para ajudar essa pessoa e protegê-la, né? E a pessoa se pôr em risco não necessariamente, às vezes, é um risco físico. Às vezes é um risco moral, que acontece. A pessoa tem um constrangimento, né? Então, nesse caso, às vezes é preciso tomar uma atitude que para mim é muito natural, porque eu sou médico e trabalho com isso, mas é uma atitude que às vezes é corajosa para as outras pessoas, né? Porque você vai estar interferindo vamos dizer assim, vai estar interferindo na liberdade de alguém decidir sobre os próprios rumos, mas é alguém que está fora do discernimento, chegou num ponto em que coloca em risco a si mesmo ou a outros, do ponto de vista físico ou moral, aí uma atitude como essa é importante. E talvez do ponto de vista moral, e aí a gente falando do transtorno bipolar e falando do transtorno depressivo, os prejuízos morais que, quando o quadro está muito fora de controle, podem gerar, são muito significativos, né? E nós, como igreja, temos que ter essa sensibilidade, que a gente pode ajudar alguém, a gente pode proteger a vida de alguém quando ele está nesse momento de vulnerabilidade, né? Sim. E é muito triste, muitas pessoas passam uma verdadeira ressaca moral depois, porque depois da aceleração vem a depressão. Mas às vezes, mesmo depois que passa a depressão, aí vem a vergonha. Vem a vergonha. E muitas vezes prejuízos enormes. Eu já vi gente que, por exemplo, separação ocorrer nesse contexto. Eu já vi, por exemplo, atos libidinosos que a pessoa não faria numa circunstância normal, mas estava sem discernimento e fez. Consumo de substâncias, situações de risco, dirigir irresponsavelmente. Então, a gente tem que pensar assim, às vezes a gente tem que estar numa balança assim, os riscos e prejuízos que a pessoa pode ter, que podem ser muito grandes, e uma suposta liberdade, porque a pessoa que está doente ela não dessa tá forma... sendo livre. Exato. Ela está escravizada pela doença, né? Exato. Então, nesse prato não está liberdade, está uma suposta liberdade de decisão, né? Sim. Exatamente. E como é importante a gente ter essa sensibilidade, né? E fala um pouco do livro Como Lidar com o Transtorno Afetivo Bipolar que você escreveu, porque eu acho que essa talvez... Eu tenho encorajado muito as pessoas, eu tenho me dedicado a essa causa de colocar...
aquilo que Deus tem comunicado ao meu coração, que nós, como Igreja de Jesus, nós somos responsáveis, nós somos a revelação de Cristo a esse mundo, né? E Cristo se importou com quem sofria. Cristo sempre, quando ele encontrou o leproso, por exemplo, que era discriminado, que era marginalizado, que era excluído, isolado, ele fez questão de tocar até antes de curar, né? Ele se envolveu com as dores do seu tempo, com as demandas do seu tempo, com os problemas do seu tempo. E eu penso que a Igreja de Jesus precisa estar envolvida em contato com as demandas do seu tempo, se bem que os problemas, os transtornos da saúde mental não são exclusivamente desse tempo, muito pelo contrário, como você estava dizendo aí, são mais antigos até do que a própria diabetes que a gente hoje conhece tão bem, mas talvez nunca foi tão perceptível como nesse tempo, né? Nunca tiveram um impacto tão visível a nós e aos olhos da igreja como nesse tempo, e materiais como o seu, conteúdos tanto na sua produção de conteúdos lá no YouTube, enfim, as palestras, mas o livro também eu penso que são conteúdos muito necessários para nós como igreja nesse tempo. Fala um pouco sobre o livro. Eu vou falar sobre esse livro, mas sobre o que você falou, me lembrou uma coisa, né? Eu acho que na Bíblia, talvez você possa me dar, eu vou até pedir para você me dar um exemplo de pessoas que são absolutamente transformadas em determinado momento e a gente não acredita, surpreende muitas pessoas, né? Essas transformações de água em vinho. E eu lembro, por exemplo, esse caso foi na minha residência médica, muito interessante, uma jovem senhora casada e teve um efeito colateral grave, raro, com antipsicótico, uma paciente que tinha psicose, tinha saído da realidade, delirava, paciente com diagnóstico de esquizofrenia, né? E ela teve que parar o remédio por algum tempo. E a psicose tomou conta dela de uma forma que ela parecia um animal numa jaula na enfermaria. Literalmente gritando o dia todo, se jogando na parede. Eu lembro um dia saindo com a minha amiga de residência, na época da residência, saindo da enfermaria, eu lembro, mas quem é esse senhor ali? Ela falou, não, é o marido dela. Eu falei, ela é casada? Ela é casada, Fernando, ela é adequada, você não acredita, com o tratamento ela fica adequada. Eu falei, não acredito. Nossa, eu não poderia acreditar que aquela pessoa poderia ter um relacionamento afetivo, né? E aí o que acontece? Ela foi encaminhada para fazer o ECT, que é a eletroconvulsoterapia, que é um tratamento para esses casos graves, muitas vezes, quando não pode usar o remédio imediatamente, esse é uma indicação. Dias depois eu estava na enfermaria, alguém cutucou minhas costas, e eu olhei, eu tomei um susto, era ela. Pensei, vai me agredir, alguma coisa do tipo. Ela falou, doutor, por que eu preciso ir para aquele outro hospital fazer esse tratamento? Eu não acreditei que ela estava falando de uma maneira inteligível, falando como uma pessoa normal, né? É incrível como um tratamento pode fazer tanta diferença na vida de alguém, de forma que até eu, preconceituosamente, nem vislumbrava que aquela pessoa poderia ser diferente do que ela é. Eu acho que isso acontece no mundo espiritual. Acho que você deve ver muito isso, muito mais do que eu. Mas quando a gente fala de tratamentos, também acontece. Muitas pessoas, sabe aquela pessoa ranzinza, irritada, aquela pessoa meio odiosa, aquela pessoa que afasta todo mundo que está ao redor. Às vezes um tratamento muda a vida dessa pessoa, né? E se revela a pessoa que estava por trás, porque como eu falei, o tratamento não faz a pessoa ser melhor do que era, mas faz o sintoma ir embora, a pessoa pode exercer o que ela é de fato, né? Então, acontece na vida espiritual, acontece nos tratamentos também. E esse livro aqui foi um livro, eu e a minha amiga psicóloga Adriana Carneiro, a gente editou esse livro aqui, Como Lidar com o Transtorno Afetivo Bipolar. Por quê? Muitas famílias procuram informação e acabam encontra. Eu acho que quase tudo que está nesse livro, por exemplo, tem no meu canal, em vídeos separados. Mas o que a gente fez aqui? Organizar toda a boa informação. Por isso que o nome é Como Lidar com o Transtorno Afetivo Bipolar. A gente condensou e organizou toda a informação necessária. E é um guia tanto para pacientes, familiares, quanto para profissionais. Porque muitos profissionais, eles acabam na formação deles, não veem isso de forma específica. E quando se depara com um paciente complexo como esse, aí é legal ter essa informação aí. Então aí fala do tratamento psicoterápico, tratamento medicamentoso, como a família pode ajudar, sobre estilo de vida, rotina, de A a Z, do que a gente precisa.
quando a gente está falando de é para paciente, é para familiar, a gente está falando é para a igreja também, né? Porque a igreja é esse lugar de família, de corpo, né? Então, Exato. como é importante a gente ter acesso a conteúdos como esse. Às vezes eu não tenho um parente próximo ali de sangue, mas eu vou ter, com certeza, no meu contexto de igreja, como a gente estava falando ali, né? De 1 a 8%, muito provavelmente eu vou precisar desse livro aqui em algum momento do meu discipulado, da minha caminhada com Jesus, da minha caminhada de fé, eu vou precisar dessa ferramenta aqui, né? E da próxima vez que a gente se encontrar, eu trago um outro para você deixar na igreja, então. Ah, que legal, que legal. Não, eu vou fazer questão de comprar, porque eu acho que é necessário demais conteúdos como esse, e não apenas... E eu queria te agradecer pelo livro, pela sua produção já no YouTube, educando pessoas, educando pacientes, famílias, trazendo conhecimento de altíssima credibilidade. Como eu dizia a você, é um dos profissionais que eu mais gosto de ouvir, que me transmitem não apenas credibilidade, confiança, competência, pelo rigor, pela seriedade com que fala dos transtornos, pela sensibilidade com que fala. E ainda antes da gente ter marcado de ter esse tempo aqui, já consumo muito e me abençoa muito ver, porque não é só o saber, o conteúdo, essa sensibilidade, esse coração por trás também, que eu nem sabia que estava cheio de Jesus, mas já dava para perceber que tinha realmente algo de especial, um brilho diferente, um jeito diferente. E eu vejo lá pelos comentários, pelos feedbacks das pessoas que acompanham lá, como você tem feito diferença na vida delas, como faz na minha. Eu queria te agradecer mesmo, de verdade. Eu que agradeço pelo convite, por esse bate-papo agradável aqui, e fico feliz de ouvir isso de alguém que eu admiro também como comunicador, né? A internet proporciona essas coisas pra gente, né? Você consumiu meu conteúdo, eu consumi o seu, a gente se admirava e surgiu esse convite, então eu agradeço demais. Agradeço pelo feedback, porque é o que eu tento fazer, Jonatas. Informação, assim, tecnicamente precisa. Eu acho que esse é um compromisso que a gente tem que ter, né? Às vezes, e talvez alguém aqui que esteja me ouvindo até... Às vezes eu vou falar algo mais fácil que o povo gosta de ouvir, eu tenho que falar o que tecnicamente é correto. Eu tenho sempre que escolher o que é correto, né? Eu tenho sempre que escolher. Então, o que eu tento no meu canal é passar informação tecnicamente correta, de qualidade, e de uma maneira que todo mundo possa entender. Sim. Tanto que é muito interessante, o meu canal tem muitos profissionais que acompanham, e tem muita gente semi-alfabetizada que acompanha e entende. E eu vejo pelos comentários, pela ortografia dos comentários. E eu fico contente quando eu vejo, porque eu falei, pô, essas pessoas... chegando em todos os estratos, em todas as camadas. A pessoa mais simples entende o que eu falo. E o profissional vê valor também e ajuda na vida do profissional. E uma coisa que às vezes aparece para mim, que eu fico muito satisfeito, que eu acho que esse não é o meu objetivo, mas eu fico muito feliz que aconteça dessa forma. Muita gente fala assim, você fala calmo, você transmite paz quando você fala. Falei, bom, isso não é uma coisa que eu coloco como objetivo, porque eu não sou ator, né? Acho que um ator consegue transmitir o que ele quer. É meio natural para mim, eu fico muito contente também quando isso acontece. Sim, eu vejo nisso um retrato do que é o evangelho ali, né? Ele alcança e ele faz sentido para de maior poder intelectual ali. Você fala, cara, como isso é profundo. O evangelho é tão profundo, tão elevado, mas ao mesmo tempo ele é compreensível a qualquer ser humano. A mensagem é muito simples, apesar de ser muito profunda. Eu acho que você comunica esse valor do evangelho, né? Coisas profundas, embasadas cientificamente, é um baita de um profissional com um currículo admirável, tá na maior universidade do país e uma das maiores do mundo, muito, muito técnico, muito competente, mas ao mesmo tempo que consegue transformar todo esse conhecimento em algo muito acessível, em algo muito simples para que todo mundo possa colocar em prática. Então eu queria te agradecer, não só em meu nome, da minha família, mas de todos os seus, todos aqueles que acompanham você. E obrigado por ter vindo, obrigado por ter abençoado nosso podcast aqui, tanta gente que vai
vai ouvir. Eu espero que tenha sido a primeira de muitas outras vezes, porque assunto não vai faltar, né, pra gente conversar. Não. Se Deus quiser, haverá outras oportunidades. Agradeço demais o convite, agradeço a audiência aí. Quem quiser, nas minhas redes, é sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Você me acha fácil. E se deixar um recadinho que veio daqui do Jesuscope, eu vou ficar contente. Que legal. Então, ó, vamos lá, vamos todo mundo lá pro YouTube, pro Instagram, comprar o livro do Dr. Fernando Fernandes. Até vou ver se, de repente, eu consigo pegar uma quantidade lá para eu conseguir também distribuir, colocar na nossa loja lá do Divinamente também, porque informação boa precisa ser compartilhada, precisa chegar no máximo de pessoas possível. Eu queria te agradecer de verdade, do fundo do meu coração. Sei que esse conteúdo abençoou você e, ó, você tem uma responsabilidade. Por quê? Você faz parte de alguma igreja, muito provavelmente, se não faz, ou já fez, ou vai fazer, e você tá dentro de um contexto onde pessoas vão precisar que você saiba disso. E isso é amor. Amor não é só o sentimento, amor é uma atitude que procede de um sentimento, de maturidade, de um entendimento, de uma consciência. Então, você pode adquirir mais conhecimento e esse conteúdo que a gente conversou aqui pode salvar muitas vidas, pode mudar muitos destinos. Então, faça isso por amor a Jesus. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se você assistiu até aqui, faz um favor, se assistiu até aqui, deixa um comentário. Escreve assim, ó, eu quero Dr. Fernando de volta. Se você assistiu até aqui, coloca aí, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito a nossa vida. Vai deixar o pessoal ali também com gostinho de querer assistir. Quando você comenta mais, quando você interage, curte, compartilha, o YouTube mostra para mais pessoas também. Compartilha aí no grupo da igreja, no grupo da célula, no grupo do DNA, no grupo de jovens, de mulheres, no grupo da família, porque esse conteúdo pode salvar muitas pessoas, tá bom? Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração, saúde mental tem a ver com isso, é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus e eu espero você no próximo Divinamente Podcast. Meu amigo, obrigado.